Boa noite para as irmãs que estão entrando. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, a paz de Deus para todas. Paz de Deus, irmã Aline, as minhas guerreiras. Aleluia. Todas que estão aqui, irmã Renilda, irmã Camila, paz do Senhor Jesus, a paz. Boa noite, Raquel, a paz. Irmã Leila, graça e paz. Irmãs, nós hoje vamos falar sobre o último capítulo do livro Guerreiras de Oração, né? Nós vamos fazer, a gente fez isso mais rápido, né? Acelerou o processo para a gente poder abrir os estudos sobre jejum e oração. Então, hoje vai ser uma live sobre oração, né? E o livro Guerreiras de Oração. Amém, irmã Isis? Só vamos, sexta-feira. Deixa eu baixar o... Amém. O livro Guerreiras de Oração é um livro que nos ensinou muito, né, irmã Isis? A paz de Deus. Ensinou bastante pra gente. E hoje eu vou deixar, né, as orações poderosas para a batalha espiritual que o livro nos ensina. Irmãs, quando a gente começou esse grupo, Guerreiras de Oração, irmã Leila, muito obrigada. Hoje eu fiz uma escova, né, coloquei o cabelo pra cima, dei aula desse jeito aqui, ó. Tô com esse look desde a 1h da tarde. E aí, quando a gente começou o grupo Guerreiras de Oração, eu lembro que muitas irmãs me perguntavam como que ora? Como que a gente deve orar? E assim, tem muitos livros, né, que ensina como a gente deve orar pelos filhos, como a gente deve orar pelos filhos adolescentes, como a gente deve orar pelo nosso casamento. Tem aquele livro da Stormy Martin, esse livro aqui, para quem quiser comprar. Ele é maravilhoso, o poder da oração no casamento. Eu nunca vi um livro tão perfeito e tão completo como esse livro. Aí os livros da Martin tem como orar pelo seu marido, né? Como orar pelos seus filhos. E assim, tem muita literatura de oração. E o Guerreiras de Oração é um livro assim muito bom que te ensina a você orar a palavra do Senhor, né? Te ensina a se revestir da couraça da justiça, do capacete, como a gente viu na live passada, né? E hoje eu quero falar sobre as orações poderosas para a batalha espiritual. E eu lembro que as irmãs falavam assim, como que a gente ora? Aí eu e a Mirce, a gente até fez no módulo 2 do curso da Esposa Excelente, a gente fez uma parte só de oração. E foi assim, poderoso. A gente orou de madrugada, fez jejum com as irmãs que fez o curso, né? Foi um tempo muito produtivo. E aí foi quando nasceu a vontade de falar do livro. Por isso que essas lives aqui nasceram. Nós já estamos na 7ª semana, 7 semanas falando do livro. E hoje, então, nós vamos terminar com esse tipo de oração. Vou explicar para vocês como que a gente ora. Então, o livro, ele deixa uma oração que é a oração por proteção. E como que se ora por proteção? Aí ela fala do Salmo 28, versículo 7. Uma Débora chegou. Salmo 28, versículo 7. Tu és a minha força e meu escudo, em ti confio. Quando você faz essa oração, você está falando para o Senhor, Senhor, tu és a minha força,
Amém, irmã? E em ti confio. No Salmo 121, versículo 8, fala assim: tu és a minha entrada e a minha saída. Então, quando você ora e fala para o Senhor, Senhor, obrigada, porque o Senhor protege a minha entrada e a minha saída, você está declarando proteção sobre a sua vida. No Salmo 119, versículo 114, fala assim: tu és o meu abrigo, meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Oh, irmãs, que coisa linda! Na hora da dificuldade, quando você declara essa palavra, tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra, eu coloquei a minha esperança. No Salmo 5, versículo 12, fala assim: obrigada, porque tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege como um escudo. Irmã Rayane, irmã Edna, irmã Renata, lindas, Deus abençoe. E no Salmo 27, versículo 5, fala assim: em segurança sobre um rochedo. Obrigada, porque no dia da adversidade, tu me esconde do inimigo num lugar secreto e me pões em segurança sobre um rochedo. Amém, minha querida. Senhor, tua palavra diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Está lá no Salmo 91. E sobre o Salmo 91, irmãs, uma vez a minha filha não estava conseguindo dormir direito à noite, né? E eu sempre acordo para orar de madrugada, vocês mesmos veem lá no grupo que eu mando os recadinhos. E aí eu abri o Salmo 91 e dei para ela ler. Irmã, vocês acreditam que ela leu? Ela tem 8 anos. Quando ela leu essa parte assim, ó, aquela parte que fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingidos. Ela entendeu, sabe, com a mente dela de 8 anos, que podia acontecer muita coisa, mas que o Senhor ia guardar ela. E ela ficou com esse salmo muito tempo, até hoje ela sabe de cor. Então, assim, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela pode muito em seus efeitos, ela faz aquilo que a gente não consegue fazer. Às vezes a gente tá ali, ó, batalhando, lutando para convencer alguém, e vem a palavra e convence, né? Então, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então, às vezes, a gente só precisa declarar a palavra. Quando você declara a palavra, você tem vitória. E aí, ó, no Salmo 46, versículo 1, também fala que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, quando você estiver na adversidade, lembra-se do Salmo 46, ele é o nosso auxílio sempre presente na adversidade. E aí ela termina, ela fala também das orações por livramento. Então, falamos das orações de proteção, agora nós vamos falar das orações de livramento. E ela usa Jó 3, versículo 20 e 21, que fala assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. João. Temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Oh, minhas queridas, quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, Ele nos livra de todas as trevas. Irmã Joelma sumida, consertou o celular, irmã Joelma. E aí fala assim, ó, 1 Pedro 3,11, ajuda essa pessoa a se afastar do mal e fazer o bem. Amém, irmã lindona. Irmã Denise, minha prima linda de Brasília, seja bem-vinda.
E aí, lá no Romanos 12, fala assim, ó. Ajuda-nos a odiar o que é mal e a nos apegar ao que é bom. Porque lá fala, renovai-vos a vossa mente, né? Então, a gente tem que orar, pedir livramento para que a nossa mente seja renovada. A irmã Mari entrou também. E aqui, ó, diz assim, ó. Romanos 16. Ajuda a pessoa a ser sábia em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal. Ô, irmã Joelma, Deus vai te dar um novinho, eu creio. Em Tiago 1, versículo 2 fala: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Isso é proteção, isso é oração de livramento. Então, nós precisamos encontrar essas palavras no meio da angústia, no meio da provação. E aí ela termina falando do Salmo 91 também, né? Ela fala assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao seu respeito, para que te proteja de todos os seus caminhos, com as mãos ele te segurará, para que você não tropece em pedra alguma. Essa é a promessa do Salmo 91. E aí ela fala pra gente orar também por cura. Senhor, obrigada, porque és o Deus que cura. Obrigada, Jesus, porque tomaste sobre si as nossas enfermidades e sobre ti levastes as nossas doenças, porque fostes transpassados por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e pelas tuas feridas, Jesus, somos curados. Tá lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Irmãs, nós precisamos crer que a Bíblia é de verdade. E se a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos estava reservado ficou sobre ele, e sobre as suas pisaduras, as pisaduras do Senhor, nós fomos saradas. Então nós precisamos crer que nós somos saradas. É igual assim, eu tenho hipotiroidismo. E quando eu fui na médica, ela falou assim pra mim: a sua tireoide foi destruída. E aí, irmãs, eu não falo assim, a minha doença. Eu sei que o hipotiroidismo, segundo a medicina, não tem cura. Eu tomo o hormônio todas as manhãs, mas eu declaro todas as manhãs que eu sou curada. Eu não fico falando assim, porque eu tenho isso, eu vou... não, eu falo assim, não, eu sou curada, até o milagre acontecer. Que eu creio em nome do Senhor Jesus que essa minha tireoide pode vir a funcionar a qualquer hora. E eu não fico, porque o hipotiroidismo te dá muita canseira, te dá muita leseira, e aí eu sou o contrário disso. Só consegui, oh meu Deus, irmã Damares. Então, e aí, eu não me entrego à doença. Porque vocês sabiam que o hipotireoidismo, ele dá até retardo mental se você se entregar para ele. E aí, eu não me entrego, eu faço 2 faculdades ao mesmo tempo. Vocês já pensaram nisso? Eu tenho 46 anos, faço 2 faculdades ao mesmo tempo, tenho 800 alunos, 2 filhos, um marido, uma jabuti, 2 cachorros, e irmãs, eu dou conta de tudo isso, sabe? Eu não deixo o hipotiroidismo falar assim, você me domina. Não, quem me domina é o Senhor, sabe? Tem dias que eu tô muito cansada, eu tomo água, sabe? Eu falo, Senhor, me ajuda,
e o Senhor vem e me renova. Então nós precisamos orar por cura. Não se entregue à doença, irmãs. Não se entregue, sabe? Você pode até estar doente, mas não se entregue a ela. Declara saúde. Declara saúde sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, ó. Senhor, a tua palavra nos instrui. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está lá em Tiago 5,16. Vocês têm as irmãs de oração? Irmãs, eu tenho irmãs, amigas minhas, que me ligam todos os dias para nós orarmos. E todos os dias a gente ora, sabe? Todo dia de manhã uma liga, amiga, vamos orar. E aí ali uma declara para a outra o que está sentindo. E a outra cobre a vida dela de oração, e a outra ora, sabe? Ainda mesmo que pelejando, com dor, a gente ora, declara, diz que a gente é curada, sarada. Irmã Débora, a irmã Débora colocou assim, eu não suporto ficar do lado de quem só fala de doença. Irmã, o vitimismo tá muito ligado à doença, né? Às vezes você olha para uma pessoa, você fala assim, nossa, mas ela não tem doença, você não sabe. Sabe quantas pessoas tá ali, ó, lutando com as suas dores, mas não tá se entregue à doença e nem ao vitimismo. Ele já levou sobre si, Isaías 53, sobre as suas pisaduras nós fomos saradas. Nós precisamos crer. Deus me libertou da retocolite ulcerativa, é uma doença tratável, mas não tem cura. Deus me libertou, estou de alta. Irmã Damares, eu acredito nisso. A medicina tá aí. A medicina está aí. A gente pode ir na medicina, fazer os tratamentos, mas a gente não pode levar aquilo pra gente, sabe? Falar, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não é. Você é sarada, curada, ainda que você esteja no processo, mas você é curada, sarada em nome de Jesus. Leva isso para sua vida. Começa a declarar que você, irmãs, isso virou um estilo de vida aqui em casa. Eu tenho também, assim, muito alergia, e isso passou pro meu filho. E ele sofre muito, mas ele já entendeu. Ele fala assim, mamãe, eu sou saudável. Em nome de Jesus, ele ora para que ele não fique doente. E Deus cura ele, Deus sabe, Gente, nós precisamos ter essa mentalidade. Amém. A nossa palavra tem poder. E a irmã Damares falou que ela não aceitava. Irmã, a gente não tem que aceitar mesmo, não. Você pode até estar doente, mas você não aceita e declara todos os dias a cura do Senhor sobre você. Eu não sinto mais os nódulos, embora ainda vou fazer a punção. Me sinto sarada. Oh, irmã Débora, como é bom ouvir isso. Ainda mais de você que estava tão preocupada. É isso aí, irmã. Tá lá, vai fazer punção, mas não se sente doente. Você está sarada em nome de Jesus. Irmã, já aprendi tanto com você, a Mirce, me vitimizava muito. Estou melhorando a cada dia. Irmã Eliane, tudo isso é um processo, né? A lagarta, ela é lagarta e ela entra dentro do casulo e depois ela fica ali, depois ela se rompe para virar uma borboleta. Então, nós estamos no processo. E no processo, nós vamos aprendendo a lidar com o nosso corpo, com as nossas angústias, com a nossa ansiedade. A palavra do Senhor diz assim, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor que nos fala isso, né? Lança sobre ele a nossa ansiedade. Então, o segredo é ir ao contrário, falar que não
para ela, faço isso há 27 anos, tenho fibromialgia e não aceito e ela e acabo vencendo. Irmã Renata, você sabe que a fibromialgia, ela é totalmente, é uma dor emocional, né? É uma doença que ela está ali, realmente ela está ali. E tava, ô Leilane, minha linda. Olha quem entrou, a Mir, você tá acordada, irmã? Eu sou uma nova Débora. Depois que conheci a Mércia e a Mirce, Deus nos abençoe. Tudo passa, os momentos difíceis vêm nos fortalecer na fé. Amém. Amo vocês. Quer entrar de novo, tia Mírcia? Então, o que eu tava falando? Até perdi, oh meu Deus. Da irmã, fibromialgia. A fibromialgia ela é uma doença muito emocional. Quando você tá ruim, a fibromialgia ataca. De origem emocional também, reticulite. Então, e aí a gente tem que mandar esses pensamentos pro nosso cérebro, mandar a palavra. Olha que palavra linda que fala aqui, ó. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Irmãs, o coração bem disposto. Irmã Mari, eu vou falar com você. O coração bem disposto. Amém. Tá bom, Mir. Você faz mesmo. Mir, sua irmã Mari, ó, que é Zeza Makeup Hairstyle. Quer fazer o nosso curso. Fala aí com ela. O coração bem disposto. Irmãs, olha que coisa linda. É remédio eficiente, um coração bem disposto. Então, quando a gente tem essa atitude de declarar a palavra, crer na palavra, e mesmo com dor, que é o caso da fibromialgia, que é o caso da irmã Renata, retocolite, são doenças ruins, mas mesmo assim elas lutam contra isso e Deus dá vitória, né? A alegria do coração resplandece no rosto. Aqui fala assim, ó, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Tá lá no Salmo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Lá no Salmo, em Jeremias 17, 14, fala assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não fizer, nós não vamos fazer. Então, nós temos que clamar para quem? Para Ele. Senhor, me cura. E aqui fala assim, ó, em Tiago 5,13. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. A oração feita com fé curará o doente. Tá declarado, irmãs, e não somos nós. Irmã Renata, o mais importante que a gente tem que aprender nas orações de cura, que não é nós, é a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando tá declarado, a palavra, vocês já ouviram isso? Fala, a palavra não volta vazia. Irmãs, quando a palavra é declarada, ela não volta. E ela não volta mais. Ela não volta e não volta vazia. Então, nós temos que declarar. Aqui, ó, em Tiago, Tiago eu já falei. Aqui fala assim, ó. Ajuda-nos a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para fim de sermos curados. Tá lá em Tiago 5,16. E aí no Salmo 103 fala assim: bendiga a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa
todos os meus pecados e cura todas as doenças, que resgata a minha vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Amém. Irmãs, que salmo lindo, 103. Irmã Suzana, nós vamos orar, nós estamos orando. Você está no grupo, Guerreiras, irmã Suzana? Então, quando você declara a palavra, o Senhor cura. Ele é o Deus que cura. E aí nós também temos que orar, que é uma outra oração que o livro fala, oração por orientação e discernimento. Irmãs, como a gente precisa de orientação e discernimento? Quantas vezes a gente está perdida? Você está precisando de uma orientação, de um discernimento. E sabe o que a gente faz? Liga para amiga, liga para quem não é crente, sabe? Liga para quem... Amém, irmã Renata, e vai só melhorar, irmã, em nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente está precisando de uma orientação, a gente liga para aquela pessoa lá do seu trabalho que nem crente é, nem acredita no Senhor, para te dar uma orientação, sabendo que a gente pode dobrar o joelho e orar, pedir orientação para aquele que te fez. Deus tem o manual da sua vida, o manual de... Sabe aquele manual que vem quando a gente compra alguma coisa? Deus tem o manual do fabricante. Sabe qual que é o manual do fabricante? É a Bíblia. Irmãos, o manual do fabricante para nós é a Bíblia. É a espada do guerreiro, da guerreira. E aí a gente tá precisando de discernimento, tá precisando de orientação. Liga para aquele incircunciso, como disse Davi para o gigante. Quem que é esse incircunciso? Às vezes a gente liga para um incircunciso para pegar conselho, mas não abre a Bíblia e não ora. Sabe, nós precisamos orar para ter orientação de Deus. Em Mateus 6,33 fala assim: Senhor, tua palavra nos diz que devemos buscar teu reino em primeiro lugar, que é Mateus 6, que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se isso não for uma orientação, eu não sei o que é. E lá em Tiago 1 fala assim também: peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Liga para Deus, é isso aí, irmã Débora. Faz uma oração, pergunta para aquele que te fez. Fala: Senhor, eu preciso fazer isso, me ajuda. Me dá um sinal, me dá uma resposta. E Deus, Ele vai te dar uma resposta. Nem que for um passarinho cantando, né, Mirce? Nem que for um beija-flor vindo beijar sua boca. Olha só. Em 1 João diz assim: a confiança que tem em ti é que tu me ouves sempre que peço algo de acordo com a tua vontade. A Bíblia diz que se a gente pedir de acordo com a vontade de Deus, Ele é fiel e justo para nos dar tudo que nós precisamos. Então, por que a gente não ora? Por que a gente não ora quando a gente está precisando de uma orientação, sabe, de um conselho? Não busque conselho fora. Não, irmãs, busque conselho na oração. O Senhor, Ele usa das plantas, Ele usa dos animais, Ele usa dos ímpios, até da boca do ímpio pode vir a resposta. Eu lembro que uma vez eu tava com uma dificuldade, não lembro o que era, não sei se eu ia comprar minha casa, era uma situação que eu precisava resolver. Eu acho que eu ia sair de um emprego, num dos empregos, que eu queria comprar uma casa e o salário que eu tinha era muito alto. E eu queria financiar alguma coisa assim. Eu tinha que sair, eu tava naquele impasse, não sabia se eu saía, não sabia se eu não saía. Irmãs, Deus usou uma coordenadora minha da faculdade ímpia para falar comigo. Ela pegou a Bíblia e falou assim: olha, hoje, sabe aquela Bíblia que você me deu? Hoje eu li ela e lá estava escrito assim: diga ao povo que marche. Lá estava escrito assim, que Moisés falou assim para
que Deus falou para Moisés: diga ao povo que marchem. E eu lembrei de você. Ela falou desse jeito, irmãs? Então, assim, era Deus me dando a resposta. Diga ao povo que marche. Mércia, marcha, vai embora, compra essa casa. Então, quando você ora e pede orientação, Deus envia a resposta até na boca do ímpio, se for preciso. E aí, aqui fala assim, ó, Provérbios 3:7. Não permitas que ela seja sábia aos seus próprios olhos, mas sim que ela tema a ti e evite o mal. A Bíblia lá em Provérbios 3 fala assim, que eu não seja sábio aos meus próprios olhos. Irmãs, às vezes a gente precisa parar de ouvir a sua mente e ouvir o que a mente de Cristo diz, o que a mente de Deus diz. E como que eu vou ouvir o que Deus diz? Lendo a palavra. Ó, irmã Débora, uma vez um mendigo parou perto de mim e da minha filha, que eu sou a verdadeira amiga dela. Ela tinha acabado de conversar com ela sobre amizade. E disse, né? É isso aí, irmã Débora. Deus, ele faz o impossível, né? E aí, aqui em Lucas 11, fala assim, todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Quantas vezes eu ouvi de pessoas ímpias, de pessoas que não servem a Deus, falando assim, eu não vou pedir para Deus, porque ele é muito ocupado. Ah, se Deus quiser me dar, ele me dá. Irmãs, a Bíblia diz, todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, a porta será aberta. Então, é para você pedir. É para você buscar. É para você bater na porta. Bate na porta do Senhor, pede para o Senhor, busca do Senhor. Irmãs, se você não buscar, você pode ser que não receba, mas busque. A Bíblia diz, batei e abrir-se-vos-á. A porta vai se abrir se você bater. Abre a porta. Oh, Jesus, abre a porta. E aí ela diz aqui, ó, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tá lá no Salmo 37. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Outra oração que ela pede pra gente fazer é orar por provisão. Irmãs, orar por provisão. Aí tá lá assim, ó, a tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não inclui dor alguma. Tá lá em Provérbios 10:22. É a bênção do Senhor que enriquece. Sabe? Nós precisamos pedir que a bênção do Senhor nos acompanhe. E que tem um salmo, não sei se ela vai falar aqui, ó. Fala assim, que eu sempre oro. E o Deus, e o Senhor há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. O Senhor há de cumprir em Cristo Jesus, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Você precisa orar por provisão. Às vezes é mais fácil você depender do cartão de crédito, depender do cheque especial, mas não depender de Deus, né? Quantas vezes eu lembro que uma vez eu tinha R$10, somente R$10, e o meu pneu furou. E esses R$10 eu ia colocar de gasolina para ir trabalhar, e o pneu furou. E eu lembro que eu fui bem devagarzinho, agradecendo a Deus até o posto de gasolina. E eu falei assim, Senhor, tu sabe, o Senhor sabe que eu não tenho, eu não uso cartão de crédito. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe. Quando eu parei no posto de gasolina, a minha irmã, que não levantava cedo, levantou cedo e me viu andando devagarzinho, que o pneu tava murcho, né? Me viu andando devagarzinho, já estacionou atrás de mim. Quando eu parei no posto de gasolina, que eu ia consertar o pneu, se sobrasse dinheiro, eu ia colocar gasolina. Quando eu parei no posto de gasolina, que eu olho no retrovisor, a minha irmã atrás de mim. Ela falou assim, o que foi? Falei, o pneu. Eu nem falei pra ela que eu não tava
que eu não tinha, né, dinheiro. Nem falei, eu só falei, o pneu. Ela falou assim, não, você tá atrasada para ir pro serviço. Entra aqui no meu carro, te levo pro serviço e deixa o carro aqui no posto, depois eu resolvo para você. Aí ela me deixou no serviço. Quando eu voltei, ela tinha consertado o pneu do carro e ela tinha enchido o tanque de gasolina para mim. Aí depois eu fui lá e paguei ela, né, quando eu recebi. Mas você entende o tanto que a provisão de Deus, irmãs, sabe? Às vezes quando falta alguma coisa, primeira, irmã Aline, você tem uma causa nas mãos do Senhor. Não busque de ninguém. Fecha o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, entra no seu quarto e peça para Deus. Que eu quero ver. Hoje mesmo o Senhor vai mandar provisão. Você pode falar assim, mas hoje já tá acabando o dia. Irmãs, o Senhor pode mandar provisão agora para você, irmã Aline. Agora, nesse exato momento. Sabe? Ele é Deus, ele pode fazer coisas que a gente não imagina. Então você vai conversar com o Senhor, você vai falar para o Senhor a sua necessidade e ele vai resolver. Aqui, ó. É Filipenses 4,19. O Senhor há de suprir todas as necessidades em Cristo Jesus, segundo a sua gloriosa riqueza. E aí, lá também, em 1 Timóteo 6, fala assim, ajuda-nos a confiar em ti, e não no dinheiro ou nos bens. Ajuda-nos a ser generosas e estar prontas para repartir. Às vezes, irmãs, Daiane, que saudade de você. Daiane, você sumiu de mim. E aí, às vezes, a gente confia no cheque especial, a gente confia no cartão de crédito, a gente confia no irmão que está do lado, a gente confia nas amigas, mas a gente não confia no Senhor. Né? Amém, Lorena. É a Loren? Loren! Ai, que bom que você está aqui. Deus é o dom. Então, a Loren, gente, então, tem tanto testemunho para contar da provisão de Deus. Eu lembro que, eu creio que, Loren, você estava lá naquele dia, estrategicamente para me ajudar com o celular, sabe? Não tem explicação. Então, Deus, ele é supridor das nossas dificuldades. Ajuda-nos a confiar em ti, não no dinheiro ou nos bens. Ajuda-nos a ser generosas e a estar prontas para repartir. Ó, a Denise falou assim, eu tinha uma causa na justiça há muitos anos, mas Deus nos honrou no momento certo, no período da pandemia, onde estava tudo parado para perícia, mas Deus julgou minha causa. Amém. Ai, Lore, tá aqui, é a Lore mesmo. E aí, ó, no Salmo 1 fala assim, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não confie em nada, confie no Senhor, porque ele levanta um, levanta outro, levanta quem você nem conhece para ser generoso com você. Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa orar, oração por vitória sobre o inimigo. Tá lá no Salmo 18, 29. Senhor, obrigada, porque com teu auxílio eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus eu posso saltar muralhas. Foi Davi que falou isso quando ele venceu uma guerra. Com o meu Deus eu salto muralhas. Hoje, quais são as nossas muralhas? As nossas muralhas são barreiras, são dificuldades que a gente passa. Né? Eu trabalho com a Laura, ela tá aqui. Gente, só a gente sabe as dificuldades, irmãs, que cada uma de nós passamos. Mas com o nosso Deus, a gente salta muralhas. A gente ganha a guerra. E aqui fala assim, ó. Os ímpios tramam contra os justos, mas o Senhor ri dos ímpios.
pois sabe que o dia deles está chegando. Está lá no Salmo 37. E aí em 1 Samuel 2,10 fala assim: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles. Aqueles que tramam contra o Senhor serão despedaçados. E lá em Êxodo 15 fala assim: o inimigo se gloriava, eu os persegui e os alcançarei, com a espada na mão eu os destruirei. Mas eu digo, não se alegrem a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Está lá em Malaquias 7:8. E a Bíblia fala que o justo, ele pode cair 7 vezes, mas das 7 vezes ele se levanta. Eu não sei como é que está a sua vida agora, mas você pode estar caída. Você pode estar com problemas, mas eu quero te dizer, você vai se levantar. Porque a Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes ele levanta. Nós não somos mulheres maravilhosas de estar sempre de pé. Nós caímos, a gente tem nossos perrengues, mas todas as vezes o Senhor vai dar um escape para você levantar. Amém? Eu creio. Eu creio e vivo isso, né, Dai? Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Então, essas são as orações contra o inimigo. E lá em Josué 10:19 fala assim, ó: mas não se detenham, persigam os inimigos, ataque-os pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Tá lá em Josué. Outra coisa que a gente precisa orar é pelas nossas crianças. E eu já estou terminando. Irmãs, ora pelas suas crianças. Ora pelas suas filhas, ora pelos seus filhos. Meus filhos não vão para a escola sem eu orar por eles. E eles já sabem, até eu falo assim, Senhor, com espírito de sabedoria, conhecimento, inteligência e temor do Senhor esteja sobre vocês. Eu oro pelos meus filhos desde o dia, aquela vez que a pastora, acho que esqueci o nome dela agora, aqui de Goiânia, os filhos dela foram para a escola, o filho dela foi para a escola e ela pegou e deixou o menino na escola. Ela falou, e ela, no testemunho dela, ela fala assim: o último lugar que eu achei que meu filho ia morrer era na escola. Porque quando você deixa um menino na escola, você não pensa que você vai buscar ele morto no caixão. E aí o menino... um outro menino levou uma arma e deu um tiro na cabeça do filho dela, a Bárbara Calembo. E ela falou assim, a última coisa que eu achei que eu ia buscar meu filho morto na escola, nunca pensei. Aquilo entrou dentro de mim. Ai, minha pastora linda entrou, saudade dela. E aí, um beijo, Luz. E aí ela falou isso. Quando ela falou isso, eu nunca mais deixei de mandar meus meninos para a escola sem orar com eles. Porque eu fiquei imaginando, o filho dela morreu dentro da escola. Então, toda vez que eu mando um menino meu para a escola, ele tá indo para a escola, mas ele sabe que a mamãe ora por ele, que a mamãe ama ele. Eles não saem de casa sem eu dar um abraço e um beijo neles e os abençoar. E eu declaro Isaías 11 sobre a vida deles. Que o espírito de sabedoria, conhecimento, inteligência e temor do Senhor esteja sobre a sua vida. E eu beijo, e eu abraço, e eu falo, pode ir para a escola. Porque a gente não sabe, né? É a vida, a gente não sabe o que vai acontecer. Aquela palavra daquela pastora tocou meu coração. Então, ore pelas suas crianças. Aonde eles estiverem, ore, não tenha vergonha.
E aqui, ó, oro para que as crianças sejam ensinadas por ti e para que grande seja a paz delas. Tá lá em Isaías 54:13. Tudo que você puder achar na Bíblia para orar pelos seus filhos, ore. Aí em Jeremias 31 fala assim: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Sabe, declara essa palavra, ainda que seus filhos não estejam no caminho do Senhor. Declara Jeremias 31, os seus filhos voltarão para a sua pátria. Outra coisa que nós precisamos orar é para segurança, para que Deus nos ponha em segurança e ponha fim na violência. Que é o que eu oro todos os dias quando os meus meninos vão para a escola. A gente não sabe o que pode acontecer numa escola, um bullying, sabe? Uma retaliação. Então, assim, ore pela segurança, para que o Senhor envie anjos cercando e nos afastando de todo mal. A Bíblia diz que o Senhor, ele envia anjos para estar ao nosso redor, para que a gente seja rodeado pelos anjos. Ele diz que o Espírito Santo está conosco, então ore por essa proteção todos os dias. E aí ele termina aqui, ó, dizendo: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Aleluia. Outra coisa que a gente precisa orar: fim de confusão. Quando você percebe o espírito de confusão, começa a orar. Fala: Senhor, põe fim nessa confusão. Põe fim nisso. Sabe aquelas briguinhas dentro de casa que a gente não sabe quando começou, por que começou? Espírito de confusão. Dê uma declaração para esse espírito de confusão. Olha aqui, segundo Timóteo fala assim: oro para que, em vez disso, tua paz reine nessas áreas. Submeto-me a ti, Senhor, pois a tua palavra diz que nos deste equilíbrio. Tá lá em 2 Timóteo 1:7. Ore para que o espírito de confusão vá embora da sua casa. E por fim, ela termina a oração falando para que Deus nos dê livramento dos tormentos. Sabe aquele dia que você amanhece angustiado e você não sabe por quê? Sabe aquele dia que você amanhece com os pensamentos atordoados, uma vontade de chorar, angustiada? Ora, ao invés de você chutar o balde, brigar com o marido, bater nos meninos, ora, vai pro seu quarto orar. Esses dias eu amanheci assim, o que eu fiz? Mandei os meninos pra roça, o marido foi trabalhar, eu fiquei sozinha e eu orei o dia inteiro, sabe? Porque nesses dias, o diabo ele pode até querer te atacar, mas você tem que estar firme na oração, com os seus sentimentos blindados. Cuida de você. Isso é autocuidado com você. Outra coisa que a gente precisa orar: pelos líderes e autoridades. Ore pelo teu emprego, ore pelos seus chefes, ore pelas pessoas os seus pastores, né? Ora pelas pessoas que estão em autoridade sobre a sua vida. Ore também pela salvação de outras pessoas. É tão bom servir ao Senhor. Daiane, é poderosa que você está aqui comigo, minha linda. É tão bom servir ao Senhor, sabe? Mas a gente tem que não querer isso só pra gente. Ora pela salvação das pessoas que você ama. Você tem uma listinha? Uma lista das pessoas que você quer salvar? A Bíblia diz que Deus não se compraz a morte do ímpio. Deus não tem prazer que o ímpio venha se perder. Então ore pela salvação. E aqui, ó, a Bíblia diz em Atos 2:21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É libertador, né, amiga? Quando a gente está angustiada que a gente ora. A gente tira um peso. Miriam chegou, coisa boa.
Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Tá lá em João 10:9. Oração para pôr fim aos preconceitos, né? Que é aqui, ó, sofismas na mente. Oração de exaltação a Deus, que é os louvores, que é exaltar o nome do Senhor. Eu não sei, já estou com o véu, amém, irmã. Eu não sei, o que eu tava falando aqui? Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências de orar, orando e cantando, né? Você ora cantando, irmãs, ou se não, você declarar o nome do Senhor. O nome do Senhor, Jeová Rafá, é o que te salva, Jeová Jireh é o que provê, Jeová Tsequenu, que é a sua bandeira, Jeová Rafa, Shalom é a sua paz. Começa a falar o nome de Deus, os nomes do Senhor, e você vai ver coisas poderosas acontecerem. E ela, deixa eu ver, e por fim, a oração de adoração, não, para os cristãos que sofrem perseguição, oração por um coração puro e humilde, oração por força na batalha. Tem muitas orações aqui no livro, irmãs. E por fim, oração de paz nos relacionamentos, oração por libertação. Irmãs, e pelas situações sérias do mundo, ela termina com essa, né? E nós vamos agradecer. Hoje nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecimento porque nós terminamos o livro Guerreiros de Oração. Não é cedo, são 23 horas. Para mim, quem me conhece sabe que eu durmo muito cedo. Eu falo muito durante o dia, né, professora de 800 alunos, não é brincadeira. E eu estou aqui firme e forte. E só isso é motivo de agradecimento. Agradecer porque tem mais de 20 pessoas aqui passando por nós. E isso é motivo de agradecer. Se tivesse uma pessoa aqui, já era motivo para agradecer. E nós vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Nós vamos começar agora o livro do jejum, que eu vou lançar lá no Guerreiras de Oração. Sempre seremos guerreiras de oração. Nós vamos orar pelas causas lá que tá lá no grupo Guerreiras de Oração. Aquelas crianças que estão precisando de cura no hospital. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê discernimento e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez até agora. Do jeito que você tiver, ó, a irmã falou que já tá com o véu na cabeça. Do jeito que você quiser orar, nós vamos orar agora. Né, irmã Glaucijane, minha vizinha linda? Eu vou abaixar minha cabeça. Você... Eu dou aula numa escola militar. Me coloca no grupo. Você não tá não, Miriam? Achei que você já tivesse, eu vou te colocar. Claro, a Denise, eu vou te colocar também. Eu vou mandar o link para vocês entram. Tá bom? Daiane, se quiser entrar também, esteja à vontade. Eu vou abaixar minha cabeça e nós vamos orar. Colocar uma música. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi generoso conosco até agora. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajudou até aqui. Nós pedimos a Ti, Pai, nessa hora, que nos ajude. Nós viemos aqui, Pai, te agradecer. Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, nos trazido até aqui. O Senhor é aquele que nos sustenta nos dias bons, nos dias ruins. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor sabe dos nossos anseios.
O Senhor sabe das coisas que nós precisamos. Essas 7 semanas que estivemos aqui, Pai, o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Teve dias, Pai, que muitas irmãs entraram aqui com o coração muito triste, com o coração muito angustiado. E o Senhor nos fez sair daqui, Pai, com o coração, com o fardo leve, porque o teu fardo é leve e o teu jugo não é pesado, Pai. Senhor, muito obrigada, porque muitas sextas-feiras nós entramos aqui, Pai, precisando de algo e o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, porque nós oramos e pedimos, o Senhor nos respondeu. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e o Senhor nunca deixou faltar nada. Senhor, o Senhor não deixa e nunca deixará faltar, porque a Tua palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, mas das 7 vezes ele se levanta. E nós cremos nessa palavra, Pai. Nós estamos de pé nessa sexta-feira, em prol dos nossos filhos, em prol da nossa casa, em prol dos nossos maridos, em prol, Pai, de todos aqueles que nós queremos que sejam salvos da nossa casa. Nós estamos aqui, Pai, em prol, Pai, de uma vida melhor que o Senhor nos concederá em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus o Senhor já supriu todas as nossas necessidades, seja elas quais forem, Pai, seja elas quais forem, se é uma necessidade emocional, se é uma necessidade espiritual, se é uma necessidade financeira, seja qual for a necessidade, o Senhor já supriu todas elas, Pai. Nós te agradecemos por isso. Nós viemos aqui nessa sexta te agradecer, Pai. Agradecer o Teu nome, bendizer o Teu nome, que é bendito, que é eterno, que é grande, que é poderoso. Senhor, não tem outro além de Ti. O Senhor nos concedeu vida, vida em abundância. O Senhor nos concedeu saúde, saúde em abundância. O Senhor nos concede riquezas, riquezas em abundância. O Senhor nos concede vida, vida em abundância, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nós declaramos todos os dias. Cada irmã que está aqui nessa live, Pai, eu coloco diante do Senhor e te peço, Pai, venha sobre a casa de cada uma. Traga provisão, traga libertação, traga salvação, traga renovo, Pai. Traga, Senhor, as bênçãos do céu, que não traz nenhuma dor, mas que só enriquece. As bênçãos do céu só enriquece, Pai. E é o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado, Pai. Jesus, é nesse nome, Pai, que nós pedimos. Nós amamos ao Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor Jesus. Nós amamos o olhar de carinho, o olhar de mansidão, o olhar de fogo que Jesus tem e que olha sobre nós, que olha sobre as nossas famílias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor por nós. Nós te agradecemos, Pai. Tudo isso no Teu nome maravilhoso. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, minhas lindas. Parece que travou. Travou não, né? Deus abençoe. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela irmã Renata, pela irmã Glecijane, pela irmã Vanderly, pela irmã Damares, pela Luz, Dalma. Obrigada, Senhor, por essas mulheres tão lindas que me acompanham. Esses dias não têm sido dias fáceis, mas o Senhor é comigo. O Senhor é com cada uma de nós, pela irmã Miriam, pela irmã Isis. O Senhor tem sido gracioso conosco, né?
O Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem nos sustentado pelas mãos. Pela irmã Joelma. Eu creio, irmã Joelma, que o Senhor vai entrar com providência rápido na sua vida. Pela irmã Lu, das sombrinhas. Por todas que estão aqui. Pela Loren. Não tem sido dias fáceis. Mas o Senhor não nos abandonou. Amém, irmã Damares. Eu amo vocês também. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Um final de semana maravilhoso. Amém. E nós vamos agora falar sobre jejum. Aí eu marco a live lá no grupo, tá bom? Vou colocar quem quiser no grupo. É só me mandar uma mensagem. Amém, irmã Isa. O Senhor nos juntou, é verdade. O Senhor nos juntou. Obrigada, Senhor. Continue nos ajudando e nos fazendo crescer. Irmã Mari, glória a Deus. Deus abençoe. Pose para print? É mesmo, eu nunca fiz um print. Obrigada por Deus ter colocado você, guerreira, em nossas vidas. Amém. Deus sabe o preço, né, das guerreiras de oração. Glória a Deus. Vamos lá fazer uma... Vamos lá, Miriam. Fez o print? Eu não fiz, não. Aleluia. Glória a Deus. Um beijo para vocês. Amo todas. Dorme com Deus. Bom final de semana. Irmã Débora lindona. Fiquem com Deus. Irmã Leila. Um beijo.